Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, votos renovados de bom dia. O Raio X de hoje tem um formato diferente, não temos ninguém em estúdio. Tomamos de empréstimo uma conferência de debate que teve lugar ontem. Como sabe, um grupo de professores universitários cabo-verdianos tem estado a promover desde setembro do ano passado uma série de conferências de debate para assinalar os 50 anos da independência de Cabo Verde. Ontem teve lugar na Casa da Ciência em São Vicente uma conferência Igualdade, Equidade de Género e Exercício da Cidadania em Cabo Verde, com a participação de Carmelita Silva, Adilson Semedo, Terza Lima Neves, uma cabo-verdiana com origens em São Vicente e Santo Antão, mas que vive nos Estados Unidos, fala crioulo, mas vai haver intervenção dela em inglês com tradução. Participa também a professora Celeste Fortes, mas tivemos que excluir a participação dela porque a qualidade do som não está... uma qualidade que pouco perceptível. A moderação do debate está a cargo de Lia Medina. O rosto principal dessas conferências de debate é Ângela Coutinho. Pois bem, nós começamos essa conferência de debate, Igualdade, Equidade de Género e Exercício da Cidadania em Cabo Verde, traça a evolução do entendimento da situação da mulher cabo-verdiana. Começa no período da aprovação em Cabo Verde da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez, a constituição do Instituto da Condição Feminina, até se chegar à atualidade de igualdade de género. Vamos começar por ouvir Carmelita Silva, que nos fala do direito da mulher dispor do seu próprio corpo. De termos o direito ao corpo. Em vários países ainda nós podemos ter situações em que as mulheres não possam ter ainda essa decisão. Já Cabo Verde, desde 1986, já poderia-se fazer, claro, dentro de um conjunto de restrições também que se estabelecia. E ali nós não estávamos a falar da questão da promoção da igualdade de género, uma forma diretamente utilizando o conceito de género, mas sobretudo para falar da emancipação da mulher. E se formos ver essa agenda que foi influenciada por organismos internacionais, também foi e continua a ser ainda influenciada. Se formos ver, por exemplo, a partir da abertura política em 1990, aí é importante, por exemplo, perceber o quanto houve todo um engajamento através dos organismos não governamentais que atuam na promoção da igualdade de género, que aqui coloquei Organização Não Governamental Feminista. Isso foi muito importante porque já nessa altura começamos ainda que timidamente, a introduzir o género. É importante lembrar do Instituto da Condição Feminina, a Rede Sol também, que surgiu já em 2004, e toda a questão também da passagem, e aí podemos ver que é importante perceber, porque a própria passagem do Instituto da Condição Feminina de 1994 para em 2006 Instituto da Igualdade e Equidade de Género, é importante perceber que houve aqui um deslocamento também do ponto de vista conceptual. Se antes estávamos no domínio de pensar a condição feminina, a emancipação da mulher, um pouco na lógica daquilo que são as discriminações sofridas pelas mulheres e que marcaram e que continuam ainda a marcar, mas já nessa altura nós podemos dizer que conseguimos dar um passo importante e que nos permite de alguma forma iniciar o debate em torno da questão de género propriamente dita.
mas, como eu disse, ainda a nível do discurso. Essa questão do ativismo, do feminismo, seja qual termo queremos aqui usar, também foi um trabalho bastante apoiado, desenvolvido e promovido a nível da academia. Ali eu queria destacar que, no caso particular do CIGEF, que é o Centro de Investigação em Gênero e Família, tem dado um contributo nesta área, seja através dos seus laboratórios de investigação que foi criando e que envolve de alguma forma alunos e também na qualidade de assistente de pesquisa, pesquisadores cá de Cabo Verde, da Universidade de Cabo Verde, mas também de outros países. Ele é importante, por exemplo, perceber o quanto a academia também se coloca enquanto um espaço de ativismo, ou seja, o ativismo não é apenas aquilo que nós podemos fazer a nível da sociedade civil, mas mesmo dentro da academia nós podemos fazer esse trabalho de promoção da igualdade de género, isto é, de pensar a questão do ativismo como um projeto político também que acaba por entrar na academia e fazer parte de uma luta que acaba por trazer também outros segmentos sociais. E aí é importante perceber que a academia, paralelamente também com as organizações não governamentais, tem um aspecto que lhe é particular, que tem a ver precisamente com a academia enquanto espaço que desenvolve um conjunto de conhecimentos e que busca, sobretudo, questionar a hegemonia, sobretudo tentar trabalhar a questão do género, olhando para a nossa realidade, para as suas particularidades, obviamente, sem desligar também daquilo que são as questões globais. É mais um trabalho que a academia vem fazendo, falando a partir do CIGEF, que tem a ver com a sensibilização, com as capacitações no domínio do género, que se faz não apenas dentro da universidade, mas também a partir do diálogo que nós tentamos estabelecer com a comunidade. Queria trazer já na questão que mais tenho estado de uma forma muito mais detida a trabalhar, são as questões do judiciário, ou seja, trabalhar a questão da violência a partir da ideia da judicialização dos conflitos e como é que esses espaços também acabam por ser espaços centrais de resolução, de busca pela resolução dos conflitos. Aí eu comecei pela questão do Código Penal. Obviamente que antes do Código Penal de Cabo Verde, que entrou em vigor em 2004, nós podíamos ver também o Código Português anterior, que vigorou até 2003, no contexto de Cabo Verde, e aqui um aspecto fundamental que é preciso ver é como se deslocou, sobretudo ali eu tento mostrar os deslocamentos que foi-se fazendo ao longo do tempo. Nós estávamos num contexto onde a questão da violência, por exemplo, era naturalizada para uma questão, para um quadro legal onde começa a ser vista como um problema social, ainda que não um problema social encarado de uma forma pública no seu todo. Simplesmente nós podemos ver, por exemplo, no Código Penal de 2003, nós encontramos a violência, sobretudo na sua dimensão de violência contra a mulher, como um crime semipúblico. É importante perceber como é que nós chegamos a ter esse artigo que traz essa contribuição importante para desnaturalizar um processo de desnaturalização da violência doméstica. Ali é importante ver como é que o movimento feminista internacional acabou por influenciar também nas tomadas de decisão de pensar esse artigo que dá conta da questão dos maus-tratos. A mudança no direito internacional, nós sabemos que nós fazemos parte do conjunto de vários países, estamos nessa rede também que tem atuado no processo de tornar público a questão da violência e de promover a igualdade de género de uma forma geral. Então, as mudanças também que ocorrem no direito internacional acabam por também influenciar a nossa forma de pensar essa questão, tanto a nível das organizações, tanto a nível de movimentos sociais, como também no campo do espaço judiciário de uma forma particular. No caso particular, temos uma campanha que surgiu, que foi denominada Campanha Quebrar o Silêncio. Essa campanha foi dirigida pelo Instituto da Condição Feminina na altura,
em parceria com a Delegacia de Saúde. Isso foi fundamental para conseguir que a questão da violência passasse a ser um crime semipúblico. E temos vários trabalhos, temos o trabalho inicial, que é um trabalho pioneiro e que é referência para o contexto de Cabo Verde, que é o trabalho que foi desenvolvido pela Dina Salus em 1999, o trabalho de Jorge Carlos Fonseca e de Vítor Osório, que são trabalhos que são referências básicas para qualquer pessoa que esteja a desenvolver, a iniciar a sua pesquisa nesse campo no contexto de Cabo Verde. Só para fechar aqui, constrangimentos, todo o trabalho que as ativistas e pessoas que fazem parte do movimento feminista ou que se identificam como feminista, tem 2 constrangimentos que nós podemos destacar, que têm a ver com a vinculação partidária, como é que a nossa vinculação aos partidos acabam de alguma forma por limitar o alcance das nossas lutas, dificuldades em termos de mobilização para a causa, muitas vezes a pessoa mobiliza em função da cor partidária, isso põe em causa aquilo, passando aqui a redundância, que é a causa que estamos a defender, a questão do consenso, a própria questão da elitização. Ok? Ali são 2 exemplos. Dando continuidade à ordem das apresentações da doutora Teresa Silva Lima Neves, que, segundo informações, irá fazer a apresentação em inglês, mas haverá o serviço de tradução. Das partilhem de falar crioulo, porque temos a falar crioulo. Ok. Das primeira parte de falar crioulo para dizer obrigada à organização pelo convite e por estar ali perto de tantos colegas e amigos da academia, mas também de São Centro, de Marca, de toda parte do mundo. Thank you for the invitation and for being here, for allowing me to be here. So my presentation will add to what my colleagues have already talked about. It will add the component of Cape Verdean women, criollas, and the digital activism. But I will specifically focus on the social media activism. So not all forms of digital activism, but I will explain what I'm talking about in a little bit. I will focus on social media. Vou traduzindo, ok? A doutora Teresa diz que vai continuar na linha do que as colegas já falaram, mas vai focalizar-se no ativismo nos social media em particular. So I just want to make sure that we all understand some of the concepts that I'm talking about today. When I'm referring to criollas or Cabo Verdean women, I am talking about all people who see themselves and identify as Cabo Verdean women. Ela clarificou aqui alguns conceitos com os quais ela trabalha, sendo de crioula qualquer mulher cabo-verdiana que se assuma como tal, que ela seja queer, transgênero, não é assim? Ativismo como ativismo, uma ação intencional, quer seja individual ou coletiva, de desafio dos sistemas de opressão e de procura de transformação social. E social media, um conjunto de plataformas de comunicação digital que facilitam de facto a criação de conteúdos e a sua partilha e circulação. Thank you, Angela. Obrigada. So very briefly, and I know that my colleagues have talked about a lot of the activism that has happened in the Cape Verdean context. I think that we have the tendency, we as a society and critics have the tendency to dismiss what social media and other types of digital activism is doing. A doutora Teresa diz que há uma tendência para negligenciar, não é assim, não dar importância ao que se está a passar nas redes sociais e que ela veio colmatar essa lacuna e que considera que se de facto se está a acontecer e se está a provocar mudanças, existe e merece a nossa atenção. Thank you. And so very briefly, because I know we're on a time crunch, what I want to just touch upon is that we understand that activism, it's taking a digital format right now, but we know that activism has existed since the beginning of times. So we can go back to the periods of enslavement and colonial resistance. A professora Teresa faz-nos recordar que o ativismo existe desde sempre nas sociedades humanas e para o que nos interessa aqui neste espaço de Cabo Verde, da África e as suas diásporas, desde a escravização de africanos e o colonialismo, há ações de ativismo em que as mulheres com certeza que participaram em todos esses processos e ela referiu os nomes de mulheres negras ativistas nos Estados Unidos, no Brasil e várias outras que ao longo dos tempos lutaram por transformação social e contra a opressão.
And so then when we move on to the 20th century, we see this another wave of activism when it comes to the civil rights movement, the Pan-Africanist movement. Chamamos essa parte na crioulo porque não estou que é importante quando nós estamos nesse espaço ali, é importante não falar nome da que senhora, porque sempre não estou ouvindo aqui senhor, não ouvi falar de que senhor, mas chamo dizer que boca aberta, assim, sem silêncio, chamo dizer nome daqui senhora é que fazer parte de lutas. Zezinha Chantre, Lili Caboal, Isaura Gomes, Maria Lídia, Dori Silveira, Elizabeth Reis, Ana Maria Cabral, Paula Fortes, e outros nomes. Então, in this context, we see in the 20th century not only civil rights again, but the Pan-Africanist and feminist movements. And we see also the emergence of Black feminism throughout the world. Nesse século XX, não vou, a parte de crioulo toda a gente percebeu, penso, de facto as nossas mulheres cabo-verdianas também se engajaram nos movimentos panafricanistas e de libertação do continente, nos movimentos independentistas. And then now, more recently, we see in the 21st century, we see a very vibrant digital activism happening that includes intersectionality, intersectionality, and by that I mean that people understand that it's not just one thing. Ela disse que de facto há uma energia vibrante, né, nestas redes sociais, nestas plataformas, e lembrou o conceito que tem sido trabalhado de interseccionalidade e, portanto, este cruzamento de raça, género e classe social permite a abertura de diálogos, de canais e contactos a nível global e local. Deu o exemplo do movimento Black Lives Matter, que foi premiado a nível internacional, fundado por 3 mulheres negras nos Estados Unidos e que tem tido uma repercussão mundial, não é assim? Com diálogos a vários níveis. E ela lembra que as mulheres cabo-verdianas feministas também estão a aproveitar as redes sociais para lutar contra o feminicídio e para chamar a atenção para outras agendas. Chamou a atenção para o ativismo queer, para o surgimento dos feminismos negros e disse que, de facto, estas redes sociais que ela volta a referir, sobretudo Instagram, TikTok, não é? E outras que ela referiu, têm servido como plataformas não só de mobilização, mas também de cura e de educação. Mm-hmm. And so now when we talk about Cabo Verde, right, we talk about Cabo Verde and its diaspora, and I do a lot of work with diaspora activism. My work is mainly centered on diaspora activism. We see that there's a more active citizenship, whether we're talking about on the ground in Cabo Verde, but also in the diaspora. We chamamos this partly também na crioulo. De pensar na cantora Nena, que tive ataque, ela tive jatacal, e usasse a imagem artificial para dizer que ele estava a engajar na arte sexual enquanto não era ela. Então, what I'm saying is that people are using digital tools for bad too, right? And for saying that people are doing things when in essence they're not. So I'm not here to say that it's all good news, but I am focusing on the good ways that particularly Cape Verdean women have been able to leverage the digital tools to change, for change and for progress. As mulheres cabo-verdianas e a diáspora estão a usar mais, a aproveitar mais essas redes sociais para o seu ativismo. A professora Terça considera que a diáspora está mais ativa nesse ativismo, passa a expressão, que as pessoas se sentem mais seguras do que antes para pedir prestação de contas aos governos, mas que, por exemplo, também usam essas redes sociais para partilha de informação sobre leis de imigração, aspectos ligados à imigração. Também apontou, mas em crioulo, perceberam todos o aspecto negativo, que é a violência também que se está a exercer, de violência baseada no género, nas redes sociais, como o caso da cantora que ela referiu. And so what I'm addressing here is this question of how do crioulas strategically use digital tools like social media to practice active citizenship, bring light to inequalities and inequities and denial of human rights, as well as share information. Ela trabalha justamente sobre a forma estratégica como as mulheres crioulas, como ela definiu, usam os instrumentos digitais, como por exemplo social media, não só para a prática ativa da cidadania,
para, digamos assim, pôr a nu as desigualdades e a negação de direitos humanos, partilha de informação, mas também para ter vivências de alegria fundamentais para o ser humano. Se eu estou passando no mundo e me estou achando que não me tem alegria, não. Alegria é importante na vida, tem que os momentos de joy. So it's important to have joy in our lives. Está a professora a dar exemplos concretos, como quando o jovem Giovanni Rodrigues foi assassinado aqui em Bragança, da mobilização nas redes sociais para manifestações, muitas das quais este tipo de iniciativas muitas vezes são feitas por mulheres cabo-verdianas, não é? E deu o exemplo da utilização de mobilização com o hashtag. And then, as opposed to the short-term local and global activism, then we have the strategic activism through that is more long-term. And I'm giving myself a little shout-out here, and my colleagues who planned the Poderosa Conference in the United States since 2015. This is more strategic activism, and it's done through knowledge sharing and practicing active joy. So where Poderosa, it's a strategic events over time and space that demonstrate Cape Verdean women in all of her capacities, in all of her joy, and all of her challenges as well. Outro exemplo, não de ativismo, digamos assim, pontual, mas compromissos mais a longo prazo, como a rede de poderosas que partilham a alegria, não é? Entre mulheres cabo-verdianas. And so, for me, these are the 5 ways that I think that we have shown up we have leveraged our digital tools to show up via social media. Portanto, para concluir, ela, nesta análise, conclui que de facto as cabo-verdianas, as crioulas, têm usado muito as redes sociais, por exemplo, para denunciar e documentar injustiças, mesmo e violação de direitos humanos, como já foi dito, mesmo quando não usam o termo feminismo, porque há essa questão de cair num conceito de feminismo branco, como se diz nos Estados Unidos ou na Europa, não é? Há já diversos movimentos de feminismo negro, eu posso pôr um parênteses pessoal também muçulmano, que são posicionamentos diferentes de mulheres perante todas estas questões, e portanto diz que dentro do leque de feminismos negros há também diversidade, e portanto ela considera que é feminismo mesmo quando não se usa esse termo. Há diversas ações, entre as quais ela quer destacar de conexão entre a diáspora e Cabo Verde, de mudança de facto de agendas dos decisores políticos e muito utilização para educação, para efeitos educativos. Thank you, Angela. And so in this slide here, before I conclude my presentation, demonstrates all of the examples from the 5 points that I just talked about. So from these 5 points, I've mirrored them with this entire slide of the ways that criollas show up in the world. And so you see slides that directly deal with education and empowerment, and looking at political and institutional engagement. CV Women United just had the State of Cabo Verdean Women recently at Bridgewater State University. Ela dá exemplos de todos esses tipos de movimentos que estão a ocorrer, feministas, nas redes sociais, e deu o exemplo das críticas que a Miss de Beleza, não é, do concurso de beleza, Stephanie Amado, fez publicamente e que permitiu que várias outras mulheres expusessem e se libertassem para falar de outros abusos, não é? Abusos do género que têm estado a sofrer, e tudo isto ocorreu em redes como Facebook e Instagram. Então a professora Terça defende que nós não podemos continuar a negligenciar estas plataformas, porque de facto muita coisa está a ocorrer para as gerações mais jovens, não é? Sobretudo. And before I conclude, I would like to give a special attention to the Cabo Verdean queer community online and on the ground. I was just in São Vicente in February, and I participated in a celebration of the life of Chinda Andrade, who we lost way too early in her life, the first openly trans woman in Cabo Verde. And so I want to just highlight the Cabo queer community and how they are showing up, just showing up and showing out in the digital space as well.
Ela quer terminar com uma referência especial ao ativismo da comunidade queer de Cabo Verde, cabo-verdiana, como homenagem a Chinda Andrade, a primeira mulher trans plenamente assumida em Cabo Verde, que perdemos recentemente, muito cedo, e refere que esteve em fevereiro em São Vicente em contacto direto com esta comunidade queer que está muito ativa na, digamos assim, luta pelos seus direitos e reconhecimento. Finally, this is about Cabo Verde at 50, right? So I wanted to offer some reflections. This is, I've been doing this work for a while, and I wanted to just offer 4 thoughts to leave us with. So I know that we can't deny that power dynamics in society are shifting at a global scale. E muitas vezes isso na crioula. Minha avó, sempre como tiver-te a dizer como te sair, minha mãe é marido, ou como te vai minha amiga, sempre ele te dizer, vou-te fazer direito, vou vir é fixe, vou-te fazer bom bem, porque vou ter direitos, goza lá que vou ter direitos. It is, according to my grandmother, who's 90, who's still living in Ribeira Bote, mora lá na Ribeira Bote, it is my birthright to live a life of joy. Tenho que traduzir isto, Terça, é muito importante. Considerações para reflexão nestes 50 anos de Cabo Verde. As dinâmicas de poder estão a mudar nas sociedades por todo o mundo, portanto nós, tanto os que estão em Cabo Verde como na diáspora, estamos inseridos nestas dinâmicas. As redes sociais, as mulheres estão a exigir, as mulheres cabo-verdianas, a sua segurança física e emocional que seja garantida, já não abrem mão, não prescindem desse direito. Uma importância grande que ela dá à reivindicação da alegria, do nosso entendimento do que é vivermos com alegria e do usufruto dessas nossas escolhas de uma vida alegre, na medida em que nestas questões de género incidimos muito nas questões de traumas e das dores, mas há também no nosso feminismo esse espaço para nós definirmos o que é alegria para nós e usufruirmos da liberdade de sermos alegres como queremos. As redes sociais, as plataformas facilitam de facto a comunicação entre as pessoas porque estamos todos atrás de um ecrã, mas por outro lado também, portanto, desinibe um pouco as pessoas, mas também tem outros perigos e pode ser mais perigoso. Entretanto, faz com que os decisores fiquem mais alerta às reivindicações das pessoas e das populações, tanto os decisores em Cabo Verde como outros decisores noutros espaços, noutros países, não é? E outros governos ficam mais alerta. Por último, este exercício todo, esta vivacidade nas redes sociais, tem-nos permitido reimaginar, recriar um pouco o que pode ser a mulher cabo-verdiana, a crioula, que pode ser uma mulher diferente daquela imagem que nós tínhamos e que pode ser uma mulher diversa, podem ser várias criolas, há várias possibilidades e as redes sociais estão a permitir que se dê esse espaço de reimaginação também e que se insira no imaginário popular do que é ser uma mulher cabo-verdiana. E por fim, não menos importante, o nosso único painelista, o professor Adilson Nascimento, não é? Que deu assim, a primazia às senhoras do painel para falarem primeiro, mas o que tem a partilhar connosco não é menos importante, daí que o professor Adilson, o palco é seu. Então, antes de mais, obrigado pelo convite que a organização me endereçou, é um prazer estar aqui convosco. A minha proposta é enquadrar naquilo que é o objetivo dessa conferência, falar um pouco sobre a forma como o masculino tem sido problematizado na regulação das relações de género, particularmente nesse tempo após a independência nacional de Cabo Verde, e enquadro isso em praticamente 2 grandes momentos, né? Então, a masculinidade primeiro aparece no quadro da emergência do planeamento familiar, naquilo que eu chamo no âmbito da biopolítica nacional revolucionária, algo que foi desenhado antes da independência, no decurso, enfim, das bases ideológicas que sustentaram a luta armada, mas que ganharam concretude política a partir da independência e durante esse período de 1975 a 90. Então há um conjunto de fatos foram ocorrendo
e que, de uma forma, se calhar não direta, mas foram tocando a questão da masculinidade, particularmente na dinâmica das relações de poder. Então, em primeiro lugar, a regulação vai focar-se na demarcação da questão do casamento, do divórcio, da religião e da moral, traz uma outra dignidade institucional e ou não de facto, e como uma forma de sociabilidade íntima familiar que antes da independência não era reconhecida. Paralelamente a isso, já entrando na década de 80, entra em ação a implementação estatal de um programa de planeamento materno e infantil, e já na segunda metade da década de 80 do século XX vem a proposta de lei da legalização do aborto. Então, há um conjunto de consequências, né, indiretas e, se calhar, não podemos assim pensar desejadas ou indesejadas, mas que acabam por mexer e tocar diretamente aquilo que era o poder masculino já consolidado dentro da nossa estrutura social no curso, então, de vários séculos. Então, a partir de 75, é facto que, com esse conjunto de ações que marcam, por exemplo, o início da década de 80, finais dos anos de 70, até a metade já da década de 80, vai retirar o controle da fecundidade e da natalidade ao poder masculino. É algo, não dá assim para dizer que não, era um dos objetivos pretendidos, se calhar não, o foco era muito ainda na condição feminina e na melhoria de um conjunto de índices que de fato o país precisava melhorar, mas de forma, se calhar, não desejada. É claro que a partir do momento em que as mulheres começam a ter uma maior liberdade do controle do seu corpo e têm um apoio, digamos, tecnológico no sentido de gerirem a questão da fecundidade, isso mexe diretamente com o poder masculino e também começamos a perceber um conjunto de alteração das dinâmicas das relações de género. Mas, entretanto, durante todos esses 15 anos, a preservação do campo político preserva-se o campo político como um espaço de lutas e de forças masculinas. Então, a questão ainda não tinha chegado ali e, aparentemente, o homem mantinha a sua posição na sociedade, mantinha o seu espaço de força, porque, principalmente no campo político, no campo das decisões, enfim, no campo do poder, ele era a figura central. Mas em outras esferas da vida, já tinha se dado o início, então, a uma mudança, né, cujos frutos veriam-se, então, em décadas posteriores. Então, passando para o segundo quadro, já é que se inicia a partir de 1991 até o presente. Aqui vamos perceber que a biopolítica cabo-verdiana ela já é reconfigurada dentro dessa base neoliberal e intervencionista, né? E aos poucos vamos assistindo à agonia da sociedade machista, né? Então, a sociedade machista é particularmente a partir dessa década e no curso das décadas que se seguem, que a gente vem assistindo de uma forma lenta, mas claramente uma agonia da nossa chamada sociedade machista tradicional. Essa noção, se calhar, é algo que pode suscitar alguma discussão, porque muita gente ainda insiste em ver a sociedade como uma sociedade machista, né? Que é uma posição que às vezes já defendiam outros fóruns, que aqui o grande problema está ligado à forma como a gente define sociedade e muitas vezes usa esse conceito, por exemplo, sociedade é machista, sem necessariamente precisarmos do que estamos aqui a entender por sociedade, né? E confunde-se pessoas ou mentalidade das pessoas com a própria sociedade. Então, de 1991 a 94, demarca-se a questão feminina da tutela das estruturas partidárias e surge, então estava dizendo, 91 a 94, a MCV sai de cena, quer dizer, sai de cena enquanto uma estrutura político-partidária para renascer de outra forma, e entretanto há uma estrutura então estatal, governamental, que é o Instituto da Condição Feminina, que vem e, enfim, dá uma outra centralidade pública à questão da condição feminina. 94 a 2004, as mudanças se sucedem. A Carmelita falou um bocado de uma forma mais detalhada no conjunto de
de sucessos e acontecimentos que foram se procedendo e que marca a evolução dessa questão. E a questão do género aqui vai-se paulatinamente demarcando-se da questão dos papéis de género na família, e aí entra em cena debate sobre os direitos políticos das mulheres. Então, a primeira década do século XXI, há um debate aí que se forma, uma grande entrada em cena então das mulheres, reivindicando já não somente a questão da proteção ao nível da sua intimidade, particularmente ao nível da violência doméstica, mas também começa-se já a falar das questões dos direitos políticos e de 2004 a 2005, atrelado a isso, né, as questões identitárias também, então entram em cena porque vão se criar normativos legais que, por exemplo, vão despenalizar a homossexualidade e que vão regular a questão da violência no quadro das relações íntimas e familiares. Para além ainda de uma outra questão transversal, que é mesmo a regulação, então, das relações entre os pais e os filhos. Quer dizer que eu estou pensando aqui na nova lei que regulamenta a condição da criança e do adolescente. Ela vem colocar muitos entraves e limites àquilo que era o poder tradicional do que os pais tinham, particularmente na questão do uso da violência e dos maus tratos relativamente às crianças. Então, todo esse conjunto de sucessos, né, de acontecimentos que foram acontecendo, aparentemente não tocavam nada ao homem. A questão do género é uma questão é vista como uma questão de mulher, é algo que interessa as mulheres, mas de uma forma, se calhar, não diria, não é invisível, mas de uma forma não problematizada, de uma forma não, se calhar até podemos até dizer desdenhada, né? Não se ia se percebendo que de fato a questão da masculinidade em Cabo Verde, ela já não tinha principalmente o respaldo então institucional que teve no passado, que essas alterações eram alterações. Então, quer dizer, não se podia mais voltar atrás, eram situações já irrevogáveis. O Código Penal, por exemplo, na altura não se falou muito disso, mas o Código Penal despenalizou a homossexualidade, algo que desde 1886 era tido como estava ali na nossa lei, e algo que nem, por exemplo, a gente nem se dava conta disso, mas a partir daí, né, a problemática da homossexualidade, masculina ou feminina, ganha, né, uma outra configuração no nosso seio. Por exemplo, há alguns anos, em 2017, surgiu um debate ali nas redes sociais sobre a questão do casamento gay, e com muita perplexidade as pessoas aí apontando um conjunto de razões, inclusive problematizando a questão da homossexualidade, quando já tinha-se passado 13 anos que essa questão tinha sido completamente despenalizada. Então, é a mesma coisa que dizer, já não há bases nem legais, nem médicas, nem psicológicas para que a gente continue a ver esse fenómeno da forma como se via no passado, né? E aqui é que eu marco a distinção entre aquilo que é as mentalidades e a sociedade. Porque quando olhamos para a sociedade como um sistema, da forma como eu vejo, como um sistema que engloba as comunicações, também, e separo disso das consciências, então, ou seja, dos sistemas psíquicos que são pessoas. Então, vemos aqui discrepâncias, mas discrepâncias que muitas vezes passam ao lado, que não são consideradas, e algumas ideias ainda vão se perpetuando e marcam presença em muitos discursos. E, assim, na última década, de 2015 para cá, né, vamos ver o empoderamento feminino consolida-se como objetivo central das políticas públicas, né, e como contraprocesso, a condição masculina começou a ser formalizada como uma problemática social, né? A partir de 2004, a questão da masculinidade foi objeto de ações persuasivas. Me lembro claramente da campanha Homem que é homem que até bate na mulher, ou então a outra campanha que era a minha pai, coisas assim do género, tocando exatamente em dois pontos fundamentais, que é a questão da paternidade e a questão então da relação do poder no campo da intimidade, nesse caso com a mulher. E a partir de 2008 a coisa fica um pouco mais endurecida, né? Porque também, como a Carmelita mostrou, vamos ter avanços no quadro legislativo e já passamos a ter sim como ações de natureza mais interventiva, né?
essas ações, então, agora sim começam a mostrar que já não é só com persuasão, é só com tentativa de consciencialização, não. Já há atos que podem penalizar, então, aqueles que ousam ou causassem, ou ousarem, nesse caso, não andar para além daquilo que a lei permite. Então, é exatamente nessa década que a questão masculina ela despoleta e na contramão desse processo, então vem-se ver, é uma espécie de ressentimento. Então, durante décadas é como se nós homens estivéssemos assim adormecidos e desdenhando esse conjunto de coisas que iam acontecendo na sociedade, mas de repente, quando se começa a sentir o peso do Estado, começa a sentir-se a força enfim, a força muscular do Estado, regulando a questão da paternidade com força, regulando a questão da vida íntima e retirando, então, o poder que ele tradicionalmente gozava, aí a questão de género passa a ser vista e até dita com certo ressentimento que é questão de mulher, ou que mesmo a nossa lei de VLBG é uma lei que protege as mulheres, quando a coisa não é bem assim, né? Então, só assim para avançar, falando relativamente a um diagnóstico quantitativo atual da condição masculina em Cabo Verde, a situação é que os dados mostram que 97,1% dos prisioneiros nas cadeias masculinas são homens. A esperança média de vida dos homens aliás, aqui tem dado errado. A esperança média de vida dos homens é 72,5 e das mulheres é 79,5, né? Segundo os dados do Ministério da Saúde, as mulheres dominam o número de tentativas de suicídio, mas os homens, então, dominam o número dos atos consumados. Por exemplo, só em 2018 ocorreram 55 suicídios, 49 foram homens. Então, relativamente às dependências como álcool, droga, tabaco, a prevalência também é a desfavor dos homens. No campo da educação, as mulheres têm expectativas de escolaridade ligeiramente superiores, mas continuam, de certo modo, com menos anos efetivos de estudo. Por outro lado, o rendimento anual, então, das mulheres acaba por ser 5.998 então, dólares, enquanto que o dos homens é praticamente o dobro, né? Então, é quase o dobro disso. O índice de desenvolvimento de género Cabo Verde, todavia, é alto, é de 0,964, bem acima, por exemplo, do nosso índice de desenvolvimento humano. Ainda, 58,3% dos homens estão representados, é a percentagem dos homens no Parlamento, enquanto temos 41,7% das mulheres, então, no Parlamento. Na contramão desse processo, vamos perceber que 34,8% dos homens têm pelo menos um nível médio de ensino secundário, mas na participação da taxa da força de trabalho é 61,9%. E são dados que, pensados assim e cruzados, podem nos permitir fazer algumas ilações. No diagnóstico qualitativo, já praticamente chegando ao fim, há duas questões que se destacam claramente. Por um lado, é a anomia cultural masculina que se vive hoje, e por outro lado, é aquilo que eu chamo de espécie de crise de masculinidade, pelo menos crise identitária, então, do masculino. Então, relativamente ao papel de género, o homem cabo-verdiano vive num quadro sociocultural anómico. Por quê? Porque ainda há uma demanda social que ele cumpra os papéis tradicionais. Por exemplo, que seja, por exemplo, o provedor, não só em relação, se não pelo menos às mulheres, mas pelo menos que seja provedor em relação aos filhos ou aos seus entes mais próximos. Mas sem exigir o direito à autoridade como demanda cultural, como ocorria, por exemplo, nas sociedades, na sociedade nossa tradicional, não quer dizer praticamente no passado. E é claro que há aqui um choque entre aquilo que a sociedade demanda e aquilo que a sociedade quer e aquilo que também dá, né? E aqui eu falo da anomia, mesmo numa perspectiva, então, mertoniana, em que, havendo essa incompatibilidade, isso gera uma certa incongruência cognitiva particularmente sentida pelos indivíduos. Depois, a questão da crise da masculinidade. Quando a questão da identidade, o homem cabo-verdiano vê-se perante o desafio de reformular a sua identidade.
Claramente hoje, quem está atento a essa questão percebe que nós estamos inseridos num quadro discursivo que tem polarizado no extremo a questão da masculinidade tóxica, como aquilo de tudo que é de ruim e que precisa ser transformado, e no outro extremo, né, vamos encontrar a ânsia pela construção de masculinidades positivas, embora ainda ninguém saiba dizer de uma forma clara, de uma forma, se calhar, enfim, consensual, o que seja isso de masculinidade tóxica e o que seja exatamente masculinidade positiva. Mas, de uma forma consciente ou não, os homens já perceberam que existe esse desafio, que aquela identidade tradicional, passada, de acordo com a tradição, ela hoje não encontra respaldo na sociedade e que ele é desafiado exatamente a encontrar, então, a se encontrar no meio disso. E isso não é necessariamente um processo que abrange apenas os homens cabo-verdianos. Em outras realidades, a coisa também, às vezes, ainda apresenta outras faturas e a questão ainda é bem mais complexa. A minha perspectiva é exatamente essa. É que estamos vivendo num quadro de transformação social, né, que às vezes é lento, embora em alguns momentos pareça que tudo é acelerado, na medida em que há continuidades, então, do passado, né, com momentos de descontinuidades, de rupturas, em que aparecem situações ou quadros novos. Então, saímos de uma situação em que há ganhos históricos em termos do direito da mulher, da esposa, dos filhos gerados no casamento ou não. Depois há uma menor exposição da família ao domínio direto das instituições religiosas e político-partidárias, né? E ainda ocorreu um entorpecimento legal dos valores masculinos tradicionais na organização da vida familiar. Isso é o que basicamente os primeiros 15 anos da independência conseguiram tocar e conseguiram então trazer como algo de novo. Depois surge no nosso seio a problemática do género, é catalogada como problemática, como problema de mulher, né? Mas atrelado a isso vai se despenalizar, o adultério foi despenalizado, a homossexualidade também, né? E embora tenham sido fenómenos e factos invisíveis, pouco comentados, né, tem um impacto tremendo, né, naquilo que a gente fala que é no quadro da regulação das relações de género e na dinâmica dos poderes também entre os géneros. Depois temos a afirmação do poder do Estado nas relações familiares e íntimas e a inclusão normativa do homem nas questões do género. A Carmelita falou nisso no início e muitas vezes quando eu recorro a essa reflexão, a buscar as bases, às vezes é exatamente nesse seu trabalho, porque as coisas estão muito detalhadas ali, todo o processo, todo o diálogo, todas as lutas, os avanços, e vai e vem, mas que claramente foi afirmando o poder do Estado no seio das relações íntimas e no seio das relações familiares. E a forma como nós, homens, pensávamos que estávamos, fora disso, às vezes de uma forma inconsciente, você foi trazido sim para dentro dessa questão, quer queira ou quer não queira. Hoje, o investimento estatal é essencialmente, ou de 10 anos para cá, foi essencialmente disciplinar na vivência masculina, né? Mas, na contramão disso, nós temos um quadro social de liberalização sexual. E esse é um outro ponto, às vezes, que é muito escondido dentro desses debates que a gente tem, quando focamos na família, nas relações dinâmicas de género, nas relações de poder, é a questão sexual e a forma como a liberalização do mercado sexual em Cabo Verde também modifica e também não só a questão das identidades de género, mas também a dinâmica entre os géneros, né? E por fim, na atualidade, temos um quadro discursivo muito heterogêneo. Então, ora falamos, quando estamos dentro dessa questão de género, ora estamos aqui, percebemos que há uma forte acentuação na questão da vitimização da mulher, seja a partir de uma base histórica ou mais contemporânea. Ora estamos aqui também abordando a questão da afirmação do LGBTI, né? Ora o foco recai na culpabilização histórica da sociedade machista e do filho, o produto dessa sociedade que é o homem machista. Ora, também estamos aqui a falar da naturalização da violência masculina, porque muito daquilo que
há muitas denúncias que se falam sobre a questão da violência masculina, seja contra ele próprio, seja contra outrem, seja particularmente contra as mulheres ou contra os seus descendentes. Muitas vezes é naturalizado quando essencializamos a questão da violência e como se fosse algo intrínseco à essência do homem em si, sem ver, de fato, um conjunto de quadros, de enquadramentos sociais, de dinâmicas sociais, né, que às vezes têm proporcionado esses fenómenos e têm, enfim, e são evidências da sua complexificação. Então, posto isso, eu agradeço a vossa atenção e a oportunidade de poder expor isso e conversarmos um pouco acerca disso. Então, é isso. Muito obrigada pela sua apresentação. Nós podemos abrir aqui o espaço para o debate, para uma conversa entre os oradores e o público que está aqui presente e também o público online, de forma que passo de seguida a palavra ao público. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pedimos apenas que se identifiquem, que digam o vosso nome, se calhar recebemos as 3 perguntas e passamos ao momento de respostas. Lia, nós na nossa conferência em crioulo também. Se bom mês ter, está à vontade, sim. Está bem. A pergunta era, disse, portanto, as mulheres mais do que os homens cabo-verdianos têm usado as redes sociais, não é, para fazer o ativismo. E eu queria perguntar, da experiência que ela tem, das pesquisas que tem feito, qual é que são os maiores riscos ou obstáculos que estas mulheres têm enfrentado nas redes sociais? Como, por exemplo, ataques, silenciamento, invisibilidade, descredibilização. Portanto, a experiência dela, o que é que tem sido mais comum, digamos assim, do ponto de vista negativo da utilização das redes sociais para o ativismo? Então, já uma daquelas maneiras mais fácil de tentar trazer uma mulher a poder é tentar descreditar o que é que ele está a dizer, que comentários sobre o seu corpo, por exemplo, agredir-lhe de chamar de nomes, e que lá um daqueles desafios como estou já que não só a mulher cabo-verdiana, mas a maioria da mulher que lá como estou a achar via rede social. E um bocadinho a falar só de ataque só de homens, estamos a falar de ataque de homens e da mulher também. Então, aquele é um ataque, é uma coisa, como estou a achar, que é mesmo interessante, que nota atacar companheiro, assim, baseado na físico, nota atacar companheiro de aquela maneira lá. Por exemplo, nesse nota a falar de um tema político, de um tema que, por exemplo, já me foi atacado, supostamente é um expert, é uma académica, tem experiência nesse ramo, mas quando me dizer uma coisa na rede social que pessoas que estão concordar sobre racismo, a experiência da mulher negra, uma daquelas coisas que é mais fácil que pessoas gostam de fazer é atacar a aparência da mulher. Então, que é uma daquelas coisas e que palavra, que já está que é feio, é sujo. Então, que é uma daquelas coisas como estou a que e agora que estou a que é uma daquelas coisas que é perigoso para a mulher. Outra coisa também como estou a que é perigoso é o uso da inteligência artificial para criar imagens de pessoas e conversas que pessoas ainda que nem dizer, que é para dizer que para atribuir, dizer não, tal e tal pessoa dizer isso. Então aquela é uma coisa também como estou a que é interessante que assim, não que poder criticar, nem ser um crítica assim que vale a pena. Por exemplo, uma pessoa atacar para modo fazer comentário crítico de vídeos de Nelson Freitas e Georgie e Denis Graça. Está a falar com o facto que estou a usar mais crioula que é mais clarinha e me saber que é um crioula me é clara, mas me estava a mostrar que qual é a mensagem que te dá sobre qual é a mulher que tem valor na nossa sociedade. Então, uma pessoa a começar a te atacar, a dizer que nunca sabia o que é que me está a falar, e te dizer que é muito mais racista, enquanto me estava a fazer um debate e tentar abrir um espaço para conversa. Obrigada. A Flash também informou que vai ter que sair, mas eu queria colocar pergunta às duas, visto que elas vão ter que sair, que é
Muitas vezes dizem-nos que fazer o ativismo de sofá ou o ativismo de hashtag é fácil. Então eu queria que dessem pistas de como é que as pessoas, sejam homens ou mulheres, podem sair desse ativismo mais confortável de apenas estar no sofá a republicar e a comentar e a fazer hashtags. O que é que a pessoa pode fazer em termos de ativismo digital que tenha efetivamente um impacto real? Se não se importam, eu faço já as minhas perguntas para todos, não é? E considerações. Agradeço a todas as vossas exposições riquíssimas. Eu gostaria de perguntar que estudos tem havido, até que ponto a academia em Cabo Verde, nestas questões de género, se tem interessado pela situação das mulheres que trabalham, pela questão laboral, não é? Foi dito pelo Adilson que há essa diferença de rendimentos, isso é uma questão que tem sido apontada, que não foi ultrapassada, de facto, desde a independência, e, sobretudo, as trabalhadoras cabo-verdianas, e homens com certeza também, no setor do turismo, porque eu não encontro estudos publicados, e nós sabemos que, por exemplo, nas Ilhas do Sal ou Boa Vista, há muitos trabalhadores, e sobretudo mulheres, que são migrantes de migrações internas e que têm salários que praticamente lhes permitem cobrir a renda de casa que têm de pagar. Que estudos de atenção têm sido dados a esta questão e à questão da violência sexual, não no casamento ou nas relações íntimas, mas a violência sexual neste contexto económico, não é? Portanto, o aproveitamento, o abuso do corpo do outro para fins de exploração económica. Conheço só um estudo que não foi publicado e que fala desta questão em Cabo Verde. Eu também tinha perguntas para a Terza sobre justamente essa questão da violência digital, que se tem falado muito noutros sítios, noutros países, e gostava de perguntar a todos, nos estudos que têm feito sobre Cabo Verde, também de que forma têm equacionado as questões religiosas. A professora Terza falou do feminismo negro, mas a questão entre o feminismo dito branco, também as questões sociais, as diferenças sociais entre as mulheres, estou a pensar mulheres na Europa ou nos Estados Unidos, as diferenças sociais também fazem com que as pessoas se inscrevam de forma diferenciada nestas reivindicações e etc. E as questões religiosas. Não tenho visto isso em Cabo Verde. Quando nós pensamos em homens ou mulheres, por exemplo, no poder, uma questão muito debatida em Cabo Verde, e tem havido espaços para isso. E quando vemos a religião católica e vemos só homens, não é? Em todos os espaços de poder, de que modo é que esta mensagem que é passada para a sociedade, sendo a Igreja Católica uma instituição muito mais antiga que a do próprio Estado, de que modo é que isto afeta ou pode afetar as lutas feministas? Por último, para o professor Adilson, eu tenho ouvido muita denúncia de violência contra homens, mas feita pelas próprias mulheres. Até em programas de televisão que eu vejo sobre violência baseada no género, as mulheres falam da violência sobre mulheres e apontam também situações que os homens também vivem e que são silenciadas. E como até a professora Terça mostrou, temos o exemplo do Black Lives Matter, portanto, toda essa violência sobre homens negros nas prisões, que são assassinados, etc. E muitas vezes são mulheres que estão na linha da frente a denunciar essa violência. O que é que podemos fazer? Acho que é uma reflexão que talvez possamos ter para que os homens também ponham na sociedade, mais de forma pública, em discussão esta violência dos suicídios, as taxas de suicídio, prisão, etc., para além dos assassinatos, que os próprios homens vivem, não é assim? E outras violências que estão a viver por parte de mulheres, das próprias companheiras, violência psicológica e emocional, que nós todos assistimos. O que é que podemos fazer para que os homens possam, digamos assim, começar a debater publicamente esses problemas? Obrigada. Agradecer pelas questões, pelos comentários feitos. Queria pegar na questão que a Ângela colocou, acho que foi a questão que a mim foi dirigida, que tem a ver com os estudos. O que é que nós estamos a fazer? Inicialmente, tanto eu como a Celeste, dissemos que a academia tem
várias formas também de fazer o ativismo, seja através de produção de conhecimento, na formação e em termos de estudos, por exemplo, queria trazer uma questão antes que tem a ver com a forma como se financiam as pesquisas no contexto de Cabo Verde. Não temos agências de financiamento à pesquisa, então aí vem toda aquela questão que tanto eu como a Celeste discutimos muito, que tem a ver com as nossas agendas de pesquisa, inclusive também isso acaba por ter impacto nas políticas públicas que desenhamos no contexto de Cabo Verde. Não tendo muitos programas, políticas, por exemplo, que se concebem e implementam no contexto de Cabo Verde, resultam de estudos, e os estudos são muitas vezes em linhas ou áreas que entram na agenda daquelas agências que nos financiam, que normalmente são agências internacionais. Então, a partida, nós estamos com uma dificuldade em termos de produção de estudos e podemos encontrar alguns estudos, por exemplo, produzidos a nível da pós-graduação e que muitas vezes não têm continuidade. Uma pessoa, por exemplo, faz uma pesquisa super interessante que abre possibilidade para outras investigações, mas ela não consegue dar continuidade. Pode seguramente algum outro aluno a nível do programa ler o seu trabalho e a partir daí propor novas investigações, mas, por exemplo, havendo centros de pesquisas com fundos próprios, por exemplo, aí seria uma forma de estarmos constantemente a desenvolver estudos e estudos que abrem possibilidades para outros estudos. Há várias questões, por exemplo, que eu vejo que me parece prioritária para o contexto de Cabo Verde, para a nossa universidade, para o CIGEF, e que muitas vezes não consigo avançar por não termos esse fundo que nos permite também, paralelamente às agendas, não sou totalmente contra esta questão das agendas exógenas. Esses organismos têm as suas agendas e vão implementando essas agendas. Cabe ao país também ter políticas claras para a investigação, por forma que, paralelamente a essa agenda externa, nós possamos também fazer vincar a nossa agenda, o que não tem, a meu ver, não tem estado a acontecer. Por exemplo, recentemente nós participamos num estudo de consultoria com a OMCV, e o estudo era sobre a questão do assédio sexual e moral. Então, ali nós descobrimos situações, inclusive dentro da universidade, porque o público-alvo eram jovens universitários, discutimos questões centrais para avançar na produção de conhecimento neste campo. Entretanto, a OMCV, por exemplo, enquanto dona do estudo, podendo submeter novos projetos a novos editais, ou mesmo a UNICV submeter a editais externos, para a partir daí, por exemplo, dar continuidade. E aí é possível que já não tenha a mesma prioridade quando encontrar o financiamento para fazer. Poderá ter o financiamento e ter outros assuntos mais urgentes, por exemplo. Quer dizer que há questões que nós, no momento, nós não estamos a conseguir dar conta, precisamente por essa dificuldade financeira que é estrutural. Nós não vamos conseguir desenvolver o país se não apostarmos seriamente na questão de fundos para pesquisa. É importante dizer que nós podemos também concorrer a fundos internacionais, mas é importante que tenhamos uma base, ainda que seja muito pequena aqui no contexto de Cabo Verde, porque desenvolve-se o país também com pesquisas e sobretudo, porque são as pesquisas que dão orientações para políticas públicas que possam fazer desenvolver o país. Então, a Ângela colocou uma questão que tem a ver com a religião. Não sei se entendi muito bem, mas o que eu percebo em vários contextos, em vários momentos, por exemplo, no diálogo, nesse círculo, eu percebo que há um fechamento ainda, não tanto quanto
era há alguns anos atrás, mas ainda continuamos a ter algum fechamento, algum conservadorismo muito forte e que muitas vezes não nos permite entrar com certas questões. Já fui convidada, por exemplo, a falar sobre a questão da violência num grupo acho que é Pastoral da Família, se não me falha a memória. Eu tive um tempão a tentar imaginar como é que eu vou falar ali, porque sei que há questões que não são muito bem recebidas e temos que saber como chegar lá. Não ir, acho que seria uma estratégia que também não faz sentido, porque o facto de nos convidar, possibilidade a partir daí também começamos a fazer algum trabalho pedagógico que poderá dar a possibilidade para mais abertura neste sentido. A questão da violência contra os homens, eu particularmente no meu trabalho eu trago isso. Eu sei que muitas vezes nem sou muito bem vista pelo facto de ter trazido, de procurar trazer o outro lado, porque eu sei que a violência ela ocorre desde uma perspectiva relacional. É o poder que circula, que transita tanto de homens para mulheres como de mulheres para os homens. Então não faz sentido olhar que o outro lado também acontece e não falar abertamente sobre esta outra dimensão. Obviamente que são formas diferentes de exercício do poder. A Ângela falou há pouco na questão da violência psicológica. Há todo um fardo de normas tradicionais, sociais de género, por exemplo, que o homem carrega. Sobre a ideia dele ser forte, sobre a ideia dele ser o provedor da família, ele muitas vezes morre, ele muitas vezes mata, ele muitas vezes fica doente, por exemplo, por conta desse fardo que sobre ele ainda continuamos a impor, apesar de percebermos que a dinâmica social hoje ela é outra. Então, ali, como chamar os homens? Eu acho que, primeiramente, eu diria, precisamos, não é mudar, mas ter um discurso mais que permite também os homens entrarem naqueles espaços e conseguirem também dialogar. Há momentos que nós simplesmente não convidamos ou convidamos e eles não vão, é preciso refletir. Por que não vão? O que é que está a acontecer nesses espaços de troca de experiências, de conhecimentos, etc., que muitas vezes os homens se limitam a partida, não querem nem saber. Então, o próprio discurso que temos, que é um discurso a partir eu diria, de excessiva vitimização das mulheres. É uma coisa que eu queria dizer aqui, nós estamos a falar de 50 anos da independência, estamos a falar de um movimento que começou, eu posso tomar aqui como referência o MCV, mas veio muito antes, como mostramos aqui. Há um longo período de tempo que estamos a falar disso e temos então é que parar a refletir. Se até o momento continuamos a falar exclusivamente de vitimização das mulheres, significa que as nossas lutas não valeram a pena. Ou que nós lutamos e foi o tempo todo, as nossas lutas foram fracassadas. E eu sei que não foram. Então é importante começarmos também a ser mais abertas para novas questões que aparecem e que valem a pena e que são importantes serem discutidas. E lá onde há maior fosso, obviamente, trazer políticas de discriminação positiva por forma que efetivamente nós possamos fazer esse debate em torno da igualdade, da equidade e não que seja uma coisa, é assim, desde a década de 60, desde 50, na verdade, começou-se a falar de género desde uma perspectiva de mulher. E a sensação que eu tenho é que estamos agora em 2024, continuamos a falar de género desde uma perspectiva da mulher e de vitimização da mulher, sem perceber as outras realidades que existem. Eu falo da pessoal da comunidade LGBT, quando pensamos nos marcadores geográficos, por exemplo, pensar mulheres e homens rurais,
quando eu falo da questão da nacionalidade também, são realidades outras que precisamos trabalhar, não numa perspectiva hierárquica, mas sobretudo numa perspectiva de diálogo, numa perspectiva interseccional, que nos permite entender de facto aquilo que ocorre nas dinâmicas das relações de género e, a partir daí, também poder influenciar políticas públicas que dão conta daquilo que efetivamente é a nossa realidade. Penso que eram estas questões. Adeus, sim, podes avançar. Sim, de forma sucinta, só dizer que relativamente à questão que a Anja colocou, antes de mais é agradecer as questões colocadas. E o que é que tem sido feito 2018 para cá? Tem-se já dado uma outra visibilidade ao Dia Internacional do Homem e aqui o ICIEG tem tido um papel importante na dinamização dessa efeméride, então muito atrelado ao Novembro Azul, que é tentar engajar os homens nesses debates a partir da questão da sua saúde, do autocuidado, e paralelamente a partir da questão do Novembro Azul, da sua condição então sanitária, problematizar um conjunto de outros aspectos que se prendem também à condição masculina. Então é uma ação que já se consolidou, que vem se consolidando nos últimos anos, inclusive a CIGEF já participou em algumas iniciativas alusivas ao dia 19 de novembro, assim, com larga participação em termos de associações da sociedade civil, universidades, entidades governamentais, e pronto, eu creio que a orientação é mais normativa, né? Claramente segue um pouco na linha daquilo que eu apresentei aqui no trabalho, que é tentar convencer os homens a entrar nesse debate, a consciencializar desses problemas, mas assim, naquela lógica dos custos e dos benefícios que isso pode trazer. E esse discurso às vezes nem sempre faz muito sentido para aqueles que estão conscientes desses problemas, mas para os outros então consegue ter pouco apelo, gera pouca vinculação. É curioso vermos ao nível das redes sociais, o dia 19 de novembro não tem nenhuma cobertura em termos, enfim, comunicacionais, em termos por aí além, midiática, por aí além. Então, inclusive, é também um Dia Internacional da Casa de Banho. Então, outro lado, é de se destacar também a ação que as associações, algumas associações masculinistas têm desempenhado então em Cabo Verde, e aqui eu destaco o papel do Laço Branco. Há já alguns anos que o Laço Branco, de fato, tem entrado nesse debate, tem trazido e tem trabalhado já com homens em situação mais periférica. Por exemplo, em fevereiro estive no Fogo, falei com o coordenador do Laço Branco no Fogo, e desenvolvem ações comunitárias muito interessantes ao nível das comunidades periféricas, ao nível da comunidade carcerária masculina. E o grande problema ali tem sido a articulação com as entidades governamentais. Então, a Carmelita estava falando que nós temos agendas internacionais, temos agendas locais, mas dentro do local existem muitas microagendas locais e nem sempre a agenda local institucional ela se articula com as agendas da sociedade civil, das ONGs, por exemplo. E o caso do Laço Branco é muito gritante nesse sentido, nem sempre há devida articulação, né? Não quer dizer que não haja, né? Mas um dos grandes problemas é nem sempre há essa devida articulação, mesmo quando a gente considera a questão da insularidade, que todo o centro é Ilha de Santiago, é praia, e depois uma coisa é ação na praia, é articulação na praia e nos arredores da praia ou na Ilha de Santiago, outra coisa é levar isso para as ilhas. Por exemplo, também em março estive em Santo Antão
trabalhando um projeto relativamente a essa questão de género, mas a sensação que as pessoas têm é de claro, abandono relativamente a essa matéria, porque não tem órgãos aonde recorrer, aonde fazer trabalhos de natureza mais preventiva. Então, quer dizer que ainda o diálogo com o centro é muito mais, então é menos ainda presente do que acontece relativamente ao fogo. Por exemplo, não temos Laço Branco em Santo Antão, não é? E tudo isso são dinâmicas que não permitem, às vezes, ao indivíduo, ao cidadão cabo-verdiano de sexo masculino, né, tomar conta e entrar em circuitos onde ele possa, inclusive, encontrar subsídios para uma reflexão mais cuidada sobre a sua condição. Porque a questão já não é somente macho e fêmea, mulher e homem em si, mas a questão é um pouco mais complexa, né? E há um atraso considerável que se acentua cada vez mais na medida em que é como se, para a grande maioria dos homens, ainda vigora uma política de avestruz. A coisa vai acontecendo, mas eu tenho a cabeça enfiada na terra e a realidade é essa cabecinha enfiada na terra e pronto, as coisas vão se fazendo. Na verdade, para quem vem das ciências sociais sabe que as coisas sociais não acontecem dessa forma e aqui o ritmo das coisas em Cabo Verde, então o mais complicado de tudo é quando a gente não percebe, nem chega a se dar conta de fato dos problemas e de como é que eles nos afetam. Então, assim, sendo muito, sem me alongar mais, é relativamente isso que eu tinha a dizer. Quanto à questão da religião, aí abre um outro debate que acho que no nosso tempo já não queria tocar muito nesse ponto. Valeu muito a pena. Eu queria só agradecer a todos, toda a colaboração, recordar mais uma vez que nós estamos a lançar esta iniciativa que chamamos de Balanço, com a colaboração completamente gratuita de todos os nossos oradores especialistas, de todos os nossos moderadores e efetivamente sem a colaboração em toda a linha da UNICV não teria sido possível realizar esta sessão. A UNICV deu-nos cobertura em relação a tudo, à sala, ao YouTube, à divulgação, à filmagem e temos a sorte de beneficiar da mesma colaboração para a nossa próxima sessão, na próxima sexta-feira, dia 23, que será sobre o sistema judicial, com o professor Vladimir Brito, o Dr. Geraldo Almeida e Mário Silva, também na Casa da Ciência da UNICV. Agradecer aos nossos parceiros permanentes, o Instituto Pedro Pires da Bridgewater State University, Tertúlia Nos e Nos Terra, a CVCAR e o Instituto Pedro Pires de Cabo Verde, para além da UNICV. A conferência debate igualdade, equidade de género e exercício da cidadania em Cabo Verde. Nós apresentamos aqui os extratos essenciais. Esse debate decorreu ontem na Casa da Ciência da UNICV em São Vicente, aí é que era o epicentro. Com certeza que essa transmissão foi feita com a anuência dos organizadores, que, como já ouvimos Ângela Coutinho anunciar, na próxima sexta-feira haverá um debate sobre o estado da justiça. Pomos aqui um ponto final no Raio-X de hoje. No próximo sábado cá estaremos para mais uma edição. Já sabe que temos encontro marcado segunda-feira às 7 da manhã no Primeiro Jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.